Portanto, quando chamam o BlueJ pela primeira vez, portanto, tem aqui várias opções que estão desligadas, a maior parte das opções estão desligadas e das janelas. A primeira coisa que têm que fazer é criar um projeto. Para criar um projeto devem de, antes, escolher uma pasta onde colocar os projetos todos, que é para não andar os projetos depois espalhados. Até vão ter uma pasta onde se colocam os diversos projetos. Portanto, eu coloquei aqui, eu tenho aqui uma pasta chamada P1 e dentro dessa pasta P1 vou aqui colocar os projetos. Ora bem, o nome do projeto depois terá a ver com... Portanto, isto é, por exemplo, o Laboratório 1. Isto é o Laboratório 1, então eu vou dar aqui ao nome do projeto Lab 1. Criar um projeto. Ora bem, quando se cria um projeto, já uma parte das janelas ficaram aqui ativas. Já temos aqui muitas janelas ativas. E isto o que fez foi, aqui dentro da pasta P1, criou aqui uma nova pasta, que é a pasta Lab 1. Lab 1 e colocou aqui um readme e este ficheiro package.bluej. Portanto, quando se cria um projeto, o que o software faz é cria uma pasta onde colocar lá os ficheiros todos. Portanto, à medida que vão adicionando ficheiros ao projeto, ele vai adicionando esses ficheiros todos aqui a esta pasta. Portanto, um projeto geralmente permite ao IDE, ao programa, portanto, guardar lá algumas informações extra que indicam depois para quais é que são os ficheiros que estão a ser utilizados, qual é que é o compilador. Portanto, há aqui diversas opções que geralmente estão guardadas aqui na pasta do projeto. Portanto, neste caso, onde isto é guardado aqui é neste ficheirinho package.bluej. Depois vamos ver o que é o readme. O readme é este ficheirinho que aparece aqui. Então, aparece aqui assim um ficheirinho. Se a pessoa abrir este ficheiro, então tem aqui uns comentários. A pessoa pode colocar aqui qual é o título do projeto, qual é o propósito, a data ou versão, os autores, uma descrição. Portanto, pode colocar aqui uma informação sobre o projeto. Portanto, quando vocês fizerem os trabalhos práticos, depois terão que, podem preencher aqui estes campos e assim a pessoa já sabe quem é o projeto. Portanto, geralmente aparece lá mesmo no enunciado, coloque no readme o seu nome, não sei quantos e não sei quantos. Portanto, é para editar este ficheiro. Portanto, temos as convenções que são utilizadas ao longo do documento. Portanto, em princípio já devem de ter o BlueJ instalado. Se não tiverem, também existe na página um ficheiro zip que é o portable p1.zip. Portanto, isto é só descompactar isto e está a funcionar. Depois tem lá um ficheiro bluej.bat, chama-se isto e está a funcionar. Portanto, ou instalam tudo manualmente ou então pegam neste ficheiro, descompactam e está pronto a funcionar. Ora bem, ponto 2, o CodePad. Ora bem, o CodePad é aqui uma janelinha, uma janela que isto tem, a pessoa faz View e tem aqui Show CodePad. Portanto, neste momento a janela está ativa, que era uma janela que estava aqui. View Show CodePad. Ora bem, esta janela, CodePad, é uma janela que aparece aqui em baixo. A pessoa pode aumentar o tamanho, pode aumentar aqui o tamanho da janela. Vou mostrar isto assim. Eu vou aqui redimensionar as outras janelas. Ok. Portanto, e esta é a janela que eu utilizei ontem na aula teórica para explicar pequenos exemplos. Se a pessoa chegar aqui, escrever o número 7, ele vai dizer que isto é um inteiro. Se eu escrever 7 é menos 5f. Será que isto tem alguma lógica? Tem. 7 levantado a menos 4 e o f é para dizer que é um float. Tem lógica. Na próxima aula teórica vocês vão aprender que é letras e mais não sei quantos, aqui os literais. Na próxima aula teórica eu vou depois explicar isso em detalhe. Como isto, por exemplo, será que isto tem
explica barra 233. Será que isto é alguma coisa? Vamos ver, é alguma coisa, é um caractere. Portanto, nós vimos alguns literais na aula teórica, na próxima então eu vou explicar isso em detalhe. Ora bem, o CodePad serve para quê? Portanto, isto não é para programar, aqui esta janelinha de CodePad, serve para a pessoa vir aqui e experimentar algumas coisas. Portanto, é fácil a pessoa chegar aqui e experimentar alguns comandos antes de ir programar. Por exemplo, eu ontem mostrei o exemplo de uma string hello. Ok, tenho aqui a string hello. Portanto, mostrei que podemos pegar na string aqui, no quadradinho vermelho, colocá-lo aqui de lado. Podemos dar um nome a isto. Este é o nome que se utiliza na programação. Eu vou chamar a isto olá. E agora, como botão direito, a pessoa tem acesso a todos os métodos que existem dentro deste objeto. Já tem estes métodos todos, já tem aqui o more, que há uma janela, é 20 de janelas, que isto pode ter milhares de métodos. More e more. Portanto, isto não é os objetos que têm mais, há objetos que têm 1000 métodos ou 2000 métodos, portanto, mesmo muitos métodos. Portanto, e aqui a pessoa pode facilmente, por exemplo, eu quero saber qual é o caractere que está na posição 0. Portanto, aqui é a primeira opção, char at. Portanto, eu selecionei ali a primeira opção, char at, e ele mostra aqui uma janela. Ele diz que vai chamar o método, ele vai chamar isto, ele vai executar este código, que é olá, que é o nome que eu dei a este objeto, ponto, o nome do método. Os métodos começam todos com letra minúscula. Portanto, mostra. Aqui vamos seguir um conjunto de regras. Portanto, uma das regras que vamos seguir é os métodos começam todos em letra minúscula. Quando o método tem mais do que uma palavra, portanto, se o nome do método for várias palavras, então as palavras seguintes começam com letra maiúscula. Portanto, é por isso que está aqui o at a começar em letra maiúscula. Portanto, isto vai receber um número, que é a posição. Agora, se eu quiser o H, aqui as posições começam em 0. Portanto, o H está na posição 0, o E está na posição 1 e o O está em posição 4. Portanto, se eu fizer isto, ele diz-me que o resultado está aqui. Portanto, na posição 4, o que temos é a letra O. Portanto, isto que se faça aqui assim, através aqui dos menus, também a pessoa pode escrever aqui diretamente. Se eu chegar aqui e escrever olá.char at, agora posição 0, ele vai dar o H. Aqui, decimal, vamos subir um pouquinho. Já temos o H. Ora bem, o que estamos aqui a ver é que nós podemos ter variáveis de tipos simples, já vimos isto na aula teórica, para guardar inteiros, guardar números reais. Os textos, as frases, já são objetos, quer dizer que dentro da variável temos informação e temos métodos que trabalham com essa informação. Ora, e depois ainda existem objetos especiais, neste caso não é bem objetos especiais, mas são tipos especiais que têm métodos. Isso, um dos exemplos é as funções matemáticas. As funções matemáticas, se eu quiser uma função matemática, eu vou limpar isto, eu faço math, ponto, e agora vou aceder às funções matemáticas. Ora, vamos aqui à ajuda, P1. Temos aqui a ajuda, quero procurar math, aqui, math, classe math. Classe math. Portanto, a classe math tem um conjunto de funções matemáticas. Vamos rapidamente. Tem aqui as constantes, o π e o e.
Portanto, para utilizar o π, faz math.π. Math.π dá o valor do π. Math.e é outra constante matemática que é obtida através de math.e. Vamos só ver mais uma ou duas funções. A função absoluto, portanto, recebe um valor e dá o valor sem o sinal, portanto, dá sempre o valor positivo. Portanto, se eu der um número negativo, passa para positivo, se der um número positivo, dá o próprio número. Portanto, absoluto, arcos, cossenos, senos, tangentes, exponencial, logaritmos, máximos e mínimos. Portanto, vamos já utilizar estas funções mais simples. O máximo entre 4 e 10, isto deu 10, como era de esperar. Se for o mínimo, dá outro valor, 4. Portanto, estamos já aqui a ver as primeiras funções que podemos aqui utilizar. Portanto, sempre que temos uma função que tem parênteses curvos, e a função pode ou não receber um valor, há funções que recebem valores e há funções que não recebem um valor. A maior parte recebe valores, porque se não receber nenhum valor é como uma constante. Portanto, funciona como uma constante. Pelo menos para já aqui a este nível, a nível de funções matemáticas. Vamos ver um ou dois exemplos mais. Bem, uma muito utilizada é o random. O random dá um número aleatório. Math.random. Portanto, se eu executar isto, diferentes vezes eu obtenho diferentes valores. O resultado desta função é sempre um valor entre 0 e 1. Portanto, pode aparecer o 0, 0 intervalo fechado, quer dizer que pode aparecer o 0, 1 intervalo aberto, portanto nunca chega ao 1. Portanto, isto nunca chega ao valor 1. Ora bem, se isto dá um valor entre 0 e 1, isto serve para pouco. Porque afinal o que eu queria era um número entre 1 e 6, que é para simular o lançamento de um dado. Como é que se resolve agora este problema? Diz? Ora bem, a função random não recebe nada. Só vem aqui a ajuda, a função random não recebe nada. Portanto, eu não posso enviar para a função random nada. Portanto, a solução seria isso, enviar para a função random um intervalo e a função devolvia um número nesse intervalo. Portanto, mas isso não funciona. Outra possibilidade. Eu quero um número entre 1 e 6. O que acontece se eu multiplicar isto por 6? Já dá qualquer coisa mais parecida. E agora se eu pegar neste resultado e fizer a conversão para um inteiro. E já consigo obter um valor entre 1 e 6. Ok? Eu posso seguir a explicar. Porque afinal eu não queria entre 1 e 6. Eu quero entre 10 e 20. Como é que isso se resolve? Bloco de notas. Portanto, a função random dá um número entre 0, pontinho, pontinho, 1 e 1 aberto.
Portanto, nunca chega ao 1. Ora bem, se eu pegar nisto, multiplicar isto vezes 6, o resultado, isto vai ser igual a, se eu multiplicar isto por 6, isto vai dar aqui um outro intervalo. E o intervalo é 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 1 dá 6, portanto isto dá números entre 0 e 5. Porque nunca dá o 6, porque o 6 é aberto. Portanto isto nunca dá o 6. Portanto isto dá números entre 0 e 5. Portanto quer dizer que se eu quisesse entre 1 e 6, tinha que multiplicar aqui por 7. Ia dar aqui entre 0 e 7. O 7 era aberto, quer dizer que nunca chegava ao 7. Ou em alternativa, faz-se, multiplica-se isto e depois soma-se 1, mais 1. Portanto, há essas duas possibilidades. E agora o segundo caso. Portanto aqui, eu vou colocar 7, que fica aqui o 7 em aberto, portanto nunca chega ao 7. Nunca dá o 7. Porque depois a parte inteira corta tudo que vier à frente, portanto nunca chega ao 7. Portanto eu tenho este intervalo, que é a função random. Tenho que fazer aqui alguma operação qualquer, pode ser para aqui no fim. E agora eu quero aqui obter um resultado que será um intervalo entre 10 e 20. Eu quero obter isto. Agora a questão é, afinal, quais são as operações que eu vou efetuar aqui para obter isto no intervalo 10 e 20. O que acontece se eu multiplicar por 10? O que acontece? Portanto, aqui dá 0 e aqui ia dar 10. Portanto, dá números de 0 a 9 só. Ok? E se eu agora pegar aqui e nisto e somar 10? Portanto, isto dá 10 vezes 0 que dá 0. 0 mais 10 dá 10. Aqui assim dá 10 vezes 1 que dá 10. 10 mais 10 dá 20. Dá 20 aberto, não é? Ia dar assim. Dá entre 10 e 19. Até agora, ou colocas aqui mais um ou mais um no outro lado. Posso colocar aqui. Se eu colocar aqui 11, isto dá 0 aqui. Aqui dá 11 mais 10 dá 21. E funciona. Vamos ver. Portanto, é esta a lógica que já agora este 10 aqui, este 10 é, portanto, o valor que se soma é o limite inferior, é sempre igual. Este valor aqui é a gama de intervalos, é a quantidade de números que temos aqui. Portanto, se eu quisesse, em vez disto, vamos a um terceiro exemplo. Portanto, eu quero que isto seja entre 10 e 15. 10 e 15 pode ser aberto, mesmo assim. Sim, entre 10 e 15. Então, este valor aqui é sempre este. Portanto, o menor intervalo é este valor que se adiciona. Este aqui é a quantidade de números que temos aqui. Portanto, esta é a quantidade de números. A quantidade de números, temos aqui 5 números diferentes. Está percebido? Então vamos lá experimentar, obter números entre 10 e 15. Portanto, é necessário multiplicar aqui por 5 e soma-se mais 10.
Sim, nunca chegou ao 15, mas assim eu deixei o intervalo aberto. Eu aqui deixei o intervalo aberto, portanto é só de 10 a 14. Eu deixei aqui o intervalo aberto. Portanto, se a chaveta estiver assim, é intervalo aberto. Se a chaveta estiver assim, é intervalo fechado, quer dizer que o 15 conta. Portanto, como eu deixei a chaveta assim, quer dizer que o 15 não conta. Portanto, se experimentar, isto vai dar números entre 10 e 14, portanto nunca chega ao 15. Mas se eu tirasse aqui a parte inteira, eu vou aqui retirar o cast. Isto pode dar a 14 ponto alguma coisa. Aqui está aqui 14.9, que alguns deu aqui um 14.9. Ok. 14.9, portanto nunca chega ao 15, mas está lá perto. Ora, é só uma última nota aqui. A seguir eu deixo o resto do tempo para vocês praticarem o guia e continuarem. Portanto, no CodePad, quando a pessoa quer ver o valor de uma variável, escreve só o nome da variável. O nome da variável e entra. Quando quer escrever uma expressão, tem que colocar no fim ponto e vírgula. Portanto, se eu quiser declarar uma variável, se eu quiser uma variável inteira, faço int a. Assim, é bom colocar um valor logo inicial, senão ele vai dar ali um aviso. Se eu fizer int b, ele vai dizer, ok, esta variável foi iniciada. Automaticamente aqui pelo CodePad. Se eu quiser o valor de a, faço só a. Se eu colocar a ponto e vírgula, está errado. Portanto, aqui a sintaxe tem que ser rígida, é muito rígida aqui a sintaxe. Há linguagens que são mais flexíveis a nível de sintaxe, aqui não. Aqui a sintaxe é rígida, só tem que colocar tudo direitinho. Dúvidas? Portanto, tenham muita atenção com a divisão inteira e divisão real. Levantar um valor, portanto, x levantado a y. Portanto, e para isso utiliza a função pol. O primeiro é o x, o segundo é o y. Portanto, aqui estás a calcular r ao cubo. R levantado a 3. O valor do π, já vimos aqui, math.π. Agora, se quiserem, por exemplo, é levantado a um certo valor, tem aqui uma função para isso, que deve de ser o expoente, está aqui, o expoente retorna o é levantado a um certo valor. Portanto, podem utilizar esta função. Para ajuda, portanto, eu na última aula disse que vocês podiam baixar um ficheiro, isto são 40, 50 mega, este ficheiro. Eu guardei o ficheiro aqui, que é este ficheiro, j2se8.chm. Se não tiverem o ficheiro, eu já explico onde é que podem baixar. Quando abrem o ficheiro, aqui, vem aqui ao índice, procuram math, isso tem que ser com letra maiúscula, começa com letra maiúscula, ok, estamos aqui com as funções todas matemáticas. Portanto, isto é bom terem. Como é que chegam aqui? Vamos então chegar aqui. Portanto, no Google escrevem parece que eu não tenho rede. Não, é assim, eu vou só explicar onde é que ele está e vocês baixam. Portanto, isto mais fácil é para vocês baixarem.
Ok, parece que a det não está a ajudar. Ponto exp 2. Portanto, isto é o L ao quadrado. Em alternativa, podíamos fazer math.pow, levantar. Agora, o número é o E, math.e ao quadrado. Portanto, tem que dar o mesmo valor. Por acaso, até dá mais dígitos ali que o outro. Portanto, é levantado a alguma coisa, tem estas duas possibilidades. Portanto, a primeira parte da expressão, eu vou fazer enter, isto já dá um valor, parece um a dividir por alguma coisa, parece ser um valor válido. Agora eu vou utilizar a setinha para ir buscar a última expressão. Só utilizar as setinhas, obtém tudo o que escreveu. Pode utilizar seta para cima e seta para baixo. Ok? E agora vamos continuar. Vamos olhar aqui. Portanto, isto vezes o E levantado a alguma coisa. Portanto, vezes o E. Ora bem, math.exp. A função exp é o E levantado a alguma coisa. Agora a gente aqui coloca o que quiser. Portanto, o exp já é o E levantado a alguma coisa. Ou então podia utilizar a função pow, que é a mesma coisa. A função pow é um valor levantado a outro. O exp é o E levantado a uma coisa qualquer. E agora é só descobrir o que é que vamos colocar aqui dentro. Aqui dentro o que é que temos? Temos menos 1 meio vezes x ao quadrado. Menos 1 meio. Eu vou colocar mais uma vez aqui parênteses. Menos 1 a dividir por 2. Olha, mas agora é ter atenção que isto tem que ser real. Tem que ser divisão real. Vamos colocar aqui, um deles tem que ser aqui 1.0. Queremos aqui a divisão real. Então temos aqui menos 1 meio vezes menos 1 meio vezes x ao quadrado. X ao quadrado pode ser x vezes x, ou então utilizo o pow. Há estas duas possibilidades. Portanto, eu vou fazer assim, deu isto, e agora vou utilizar o pow, que tem que dar a mesma coisa. Vezes math.pow, abre parênteses. Agora quero x ao quadrado, x,2. E tem que dar o mesmo valor. Portanto, aqui neste caso, vou colocar isto aqui em comentário. Estamos a calcular x ao quadrado menos 5 igual a 0. Portanto, é isto que estamos aqui a calcular. O enunciado agora diz que resolver para quando o A é 3, o B é menos 2, o C é menos 2. Portanto, agora é trocar os valores e voltar a fazer os cálculos. A igual a comentário, sim, 3. O A é 3, o B é menos 2 e o C é menos 2. B toma o valor de menos 2, C toma o valor de menos 2. Portanto, acabei de trocar os valores das variáveis e agora é voltar a fazer os cálculos. Estou a utilizar aqui a setinha para cima e para baixo. Primeiro valor e vamos calcular o segundo valor, que é este.
e temos o segundo valor. Continuar. Isso aí não sai igual a não sei quanto custa, estamos a definir a variável. Sim, aqui estamos a alterar o valor. Já estamos a dizer que o A agora tem valor 3, agora o B tem valor menos 2, estamos a alterar o valor. Portanto, a variável já está criada na memória, já tem lá o espaço, agora estamos a alterar o valor. Sim, e depois é só. Sim, utilizam as letras que é o nome da variável. Ora bem, se eu fizer mef.sqrt de 25, qual é o resultado? Qual é a raiz de 25? 5. Portanto, isto vai dar 5. E se fizer raiz de menos 25? Quanto é que isto dá? Sim, portanto, isto é um número irracional. Daqui vai dar not a number. Portanto, se eu tiver uma coisa destas, isto é not a number. Portanto, não é um número real. Portanto, isto é os números complexos, que é outra coisa diferente. Portanto, se obtiverem uma coisa deste género, not a number, quer dizer que, em princípio, efetuar o cálculo de uma raiz negativa.